Física. É de física. Testando som. Bom dia. Pois é. Tô deixando o pessoal entrar, tá? Daí daqui a pouquinho a gente começa a nossa aula. Gostaram do fundo? Melhor assim. Vou dar aula assim, então. Bem, deixa eu ver quantos a gente tem. Vou esperar mais um pouquinho, tá? Brisa demais. O preto é melhor, ó. Mas vocês estão ouvindo o barulhinho do bom dia, bom dia. Vocês estão ouvindo o barulho de quem está entrando? Continuam ouvindo? Eu juro que eu desativei isso nas configurações. Vou tentar de novo depois, tá? Enfim, daqui a pouco acalma, daqui a pouco todo mundo chega. Não, mas eu já tinha mudado nas configurações, já tinha alterado lá, mas parece que não salvou, não funcionou. Célula 5155. Humanos. Bem, já tem coro de 80 participantes. Acho que já dá para a gente começar. Bem, pessoal, então, bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado do meu fundo aqui maluco de física, tá? Todas as equações que vocês precisam saber, só essas, ó, de física para o vestibular, tranquilo, super fácil. Ó, opa, a energia cinética. Ó, equação de segundo grau. Bom dia. Vamos... Vamos, derivada, vocês viram? Derivada. Vamos começar, vou dividir a minha tela com vocês. Vamos começar a nossa amada aula. Bem, me avisem, desviando das formas. Ai, não. Me avisem quando vocês estiverem vendo já o slide. Sim, dá para ver. Ok, perfeito. Estamos vendo. Uma das vantagens, gente, da aula online, porque assim, é claro que tem muitas desvantagens, matrix das formas.
é o seguinte, eu consigo fazer uma revisão boa de todo o conteúdo, passando rápido daí, porque assim já deu tempo de vocês copiarem na outra aula. Então vamos fazer um super resumão da matéria dos últimos módulos, daí depois a gente vai para os exercícios em si, ok? Uma das poucas vantagens que a gente tem em uma aula online desse tipo, tá? Então vamos aproveitar isso, sempre que possível eu vou passar um resumão de tudo, e daí depois a gente vai para a teoria, para os exercícios do módulo em si. Então, ó, resumão, é tudo que vocês viram na aula passada já, porque na aula passada eu também passei um super resumão para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, energia térmica. A temperatura do corpo, ela é definida como a energia cinética média das moléculas, tá? Então, quando a definição de temperatura é quão rápido essas moléculas estão se movendo, estão agitadas. Definição do equilíbrio térmico. A temperatura do mais quente diminui, do mais frio aumenta até que as duas se igualem. Ou seja, quando os dois corpos, o que estava quente e o que estava frio, atingem a mesma temperatura, aconteceu o equilíbrio térmico. Daí a coisa importante, cessa o calor. Não tem mais calor nem saindo do quente indo para o frio, nem do frio para o quente, porque não tem mais quente e nem frio. Então, com temperaturas iguais. Calor sensível e calor latente. Como a gente viu, o efeito no corpo que causa apenas a variação da temperatura é o calor sensível, o famoso quimacete. Se o efeito do corpo for mudança de estado, é chamado de calor latente, o famoso quimole. Quantidade de calor sensível é o nosso famoso quimacete. Calor sensível, esse Q aqui, a unidade dele pode ser joules no sistema internacional ou calorias. Mais uma vez, a frente 2 ela é uma bagunça, pelo menos no início, com as unidades. Vai depender de como o exercício está trabalhando, tá? A massa, esse M é a massa dada em quilogramas no sistema internacional, mas também pode ser em gramas. Mais uma vez, essa frente é uma bagunça. O calor específico sensível, ele mostra o quão difícil vai ser aquecer a substância. Uma substância que tem um calor específico sensível alto, vai ser difícil aquecer essa substância. Eu vou ter que dar muita energia para 1 grama daquela substância alterar sua temperatura. Então, calor específico sensível, olha para o que é feito, para que substância a gente está falando. Tá? E a variação de temperatura é o quanto eu quero mudar a temperatura, o quanto eu vou conseguir mudar a temperatura desse corpo. Pode ser para mais, pode ser para menos, tá? Independente. Definição de capacidade térmica. Ela representa a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura de uma unidade do corpo. Aqui a parte mais importante, ó, a capacidade térmica, ela olha para o corpo, tá? Então, ela vai analisar a quantidade de energia que eu dou para variar a temperatura, ou seja, ela olha para a massa e do que é feito essa substância. Ou seja, isso aqui está falando para mim que ela está olhando para o corpo. Tá? Não só para a substância como o Czinho. Até aqui, tranquilo? Continuando. Então, a gente pode falar o seguinte, se capacidade térmica é MCzinho, na hora que eu escrevo quimacete, eu posso usar o quimacete se eu tiver a massa ou o Czinho, ou eu posso usar o cacete se eu... Posso usar o... Não, aqui é. Posso usar o Q, Czão vezes delta teta, usa... para usar dentro do quimacete, entendeu? Então, você finge que tem o quimacete, mas o MC você troca pela capacidade térmica. Tá? Unidade usual da capacidade térmica é calorias por grau Celsius, é o que a gente mais usa, mas a unidade do sistema internacional seria joules por Kelvin, tá? Mas é difícil a gente trabalhar com isso. Normalmente, na capacidade térmica, está calorias por grau Celsius. Vai ser energia por temperatura. Tá? Falamos já do balanço energético. O balanço energético é o seguinte, a soma das quantidades de calor cedidas por uns é igual à soma das quantidades de calor recebidas pelos demais.
Quem está frio vai receber energia térmica. Quem está quente vai ceder energia térmica. Se o cara que está quente deu 1000 joules, o elemento que receber ou os elementos que receberem vão receber 1000 joules. Aqui pode ser só um que está cedendo e 2, 3, 4 que está recebendo, ou o contrário, pode ser só 2, 3 que estão cedendo e um que está recebendo, enfim, tanto faz. Tá? Exercício complexo vai colocar 3 ou mais elementos ali esquentando e esfriando para tentar dificultar a vida de vocês, porque no final das contas, essa matéria, você resolve tudo por que macete que mole. A gente convenciona que o calor recebido é positivo, quem ganha fica com mais, e quem cede fica com menos. Daí na hora que eu coloco tudo isso junto, se eu somo tudo, vai dar zero, né? Porque quem deu ficou com menos 1000 joules, no meu exemplo. Quem recebeu ficou com mais 1000 joules. Menos 1000 com mais 1000 dá zero. Então, o somatório do calor trocado é igual a zero. Isso significa que todo calor, cacetinho, todo calor recebido e todo calor cedido, se eu somo isso, tem que dar igual a zero. Agora, do módulo 4 e 5, né? Esse módulo que a gente vai trabalhar hoje é o 5, tá? Tenho 3 estados de agregação da molécula, sólido, líquido e gasoso. A fusão é quando eu passo do sólido para o líquido. Vaporização, quando eu passo do líquido para o gasoso. Tem um outro nome aqui do líquido para o gasoso. Qual que é? Alguém me responde? Qual que é o outro nome quando eu passo do líquido para o gasoso? Evaporação. Evaporação é um tipo de mudança de estado. Tá? Não. Se chama gaseificação. Tá? Ele vaporiza ou gaseifica. Tá? São os dois nomes que a gente usa. Quando ele entra em ebulição, está acontecendo a vaporização. Eles estão correlacionados, tá? Mas os dois nomes são vaporização e gaseificação. Daí depois eu tenho do gasoso para o líquido, liquefação. Tem um outro nome para cá também. Alguém se arrisca? Vamos lá. Condensação. Perfeito, Vitória, isso mesmo. Brava, cara. O líquido passa para o sólido. Sumiu a escrita sólido aqui, não sei o que aconteceu. Isso se chama solidificação. Tá? E para finalizar, a gente tem a passagem do sólido para o gás, ou do gás para o sólido, sublimação, ressublimação, que a gente pode chamar tudo de sublimação sem problema nenhum. Continuando, todo o processo em azul, ele é um processo que precisa de energia térmica para acontecer, é um processo endotérmico. Eu dou energia para aquela substância, para aquele elemento, ele recebendo energia, acontece o processo para a direita, o processo em azul. Já o processo para a esquerda é um processo chamado processo exotérmico. Ao invés de receber, eles vão liberar energia para estar acontecendo. Tá? Exemplo, coloca um pouco de água dentro do congelador. O que o congelador faz? Tira energia térmica da água. Essa água esfria até 0 graus, daí depois ela solidifica. Então, eu estou tirando energia térmica, está acontecendo isso. Tipos de vaporização, aqui daí é o que vocês falaram, de ebulição, deixa eu colocar as 3, e a gente comenta cada uma delas. Evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso, mediante um processo lento, que se verifica apenas na superfície do líquido. Então, são 3 tipos de vaporização. Essa evaporação é a mesma coisa quando você molha a mão, você lavou a mão, só que você está sem uma toalha. Daí, você vê que a mão está toda molhada, tem moléculas de água na mão, mas depois de um tempinho você espera e aquilo lá vai secar. Mas não é que aquela água que estava na tua mão vai chegar a 100 graus Celsius e vai entrar em ebulição. Nada disso. As moléculas do ar que batem nela dão energia térmica, dão energia o suficiente para ela acabar vaporizando sem aumento de temperatura, mas isso é um processo muito lento. Tá? Então, é um processo lento na passagem do líquido para o gás.
Já a ebulição não, é o que a gente está acostumado, é o que os vestibulares trabalham, é a passagem da substância do estado líquido para o gasoso mediante um processo tumultuoso, que se verifica em toda a massa líquida, sendo que ali era só na superfície, tá? A evaporação era só na superfície. A calefação é a passagem do líquido para o gasoso após um aquecimento muito repentino. Tá? Isso acontece só nas moléculas que estão tocando aquele elemento que está muito quente, e daí dá a impressão de que essas gotas d'água estão flutuando em cima daquela superfície muito quente. Tá? Esse é o processo de calefação. Leis gerais das mudanças de estado. São 3 leis. Se durante a mudança de estado a pressão se mantiver constante, a temperatura também permanecerá constante. Exemplo, estou no nível do mar e não saio de lá. Se a água está entrando em ebulição a 100 graus Celsius, em qualquer local que esteja na mesma pressão, ela vai também continuar na mesma temperatura, 100 graus Celsius. Para uma dada, segunda lei, para uma dada pressão, cada substância pura tem fixa a sua temperatura de fusão e de ebulição. Exemplo, mais uma vez, nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Em qualquer local do mundo que eu esteja no nível do mar, ou seja, esteja na mesma pressão, essa água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. A terceira lei vem para mudar a segunda lei, né? A segunda lei fala, se a pressão é fixa, a temperatura de ebulição é fixa. A terceira lei fala o seguinte, variando a pressão, a temperatura de fusão e de ebulição também varia. Exemplo, se eu estou no Monte Everest, a uma altitude elevada, a pressão é menor, a água ocorre a ebulição a uma temperatura de 70 e poucos graus Celsius. Já se eu coloco essa água numa panela de pressão que aumenta a pressão, a temperatura de ebulição também aumenta. Dependendo da qualidade, chega a 120, 130 graus Celsius para entrar em ebulição. Ou seja, a água tem uma temperatura bem maior e consegue cozinhar os alimentos mais rápido. Cálculo da quantidade de calor latente. Como eu tinha comentado com vocês, calor latente, ele é responsável pela mudança de estado. E é o nosso famoso Q mole. Q é igual a M vezes L. O Q é o calor latente, a energia dada em joules no sistema internacional, ou dado em calorias. A massa dada em gramas ou quilogramas, e o calor específico latente, ele mostra o quão difícil será mudar o estado de 1 grama da substância. Tá? Esse L, o calor específico latente, faz a mesma função do Czinho. Tá? O Czinho, ele mostra quão difícil vai ser aquecer uma substância, ou esfriar ela, né? E o L, ele vai mostrar para a gente o quão difícil vai ser mudar o estado de 1 grama dessa substância, né? Dependendo da unidade que ele está, claro. Então, o L e o Czinho, eles têm a mesma função, tá? Eles olham para a substância e não para o corpo em si. Curva de aquecimento da água. Vamos supor que essa água está a menos 20 graus Celsius, está no estado sólido. Esse gelo, ele não vai derreter até ele chegar a 0 graus, porque o gelo, em condições normais de temperatura e pressão, só vai fundir quando tiver a 0 graus Celsius. Então, quando eu dou energia para esse gelo, ele aquece, o aquecimento do sólido. Continuo dando energia para ele, ele vai ocorrer a fusão. Aqui eu tinha sólido a 0 graus, daí começou a fusão, aqui eu vou ter líquido a 0 graus, onde acabou a fusão. Continuo dando energia, ele vai aquecer. Agora é líquido a 0, vai aquecer. Vai chegar até quanto? Vai chegar até 100 graus Celsius esse líquido. Chegou a 100, continuo dando energia, ele vai vaporizar. Então, é um Q mole da vaporização. Continuei dando energia, depois que vaporiza completamente essa substância, vai o aquecimento do gás, uma outra energia, que macete para o aquecimento do gás. Ponto-chave, gente, que eu quero marcar aqui para vocês. Esse Czinho do aquecimento do sólido, o Czinho do aquecimento do líquido e o Czinho do aquecimento do gás, eles têm valores diferentes, tá? Da água, o Czinho do sólido é meio. Do líquido, o Czinho do líquido da água é 1.
E o Czinho do gás é meio também. Tá? Nesse caso, o do gás e o do sólido são iguais, mas não necessariamente vão ser iguais. Outro item que muda, calor latente de fusão, calor específico latente de fusão e o calor específico latente de vaporização. Eles têm valores diferentes também. Por mais que esteja ocorrendo a mudança de estado nos dois, eles vão ter valores diferentes. Tá? Outro ponto importante, sempre que eu tenho uma mudança de temperatura, eu não tenho mudança de estado. Quando eu tenho mudança de estado, eu não tenho mudança de temperatura. Se mudou a temperatura, não mudou o estado. Se mudou o estado, não mudou a temperatura e assim por diante. Tá? Então, esse gráfico que eu coloquei aqui para a água, ele serve para qualquer outro elemento. Vocês vão ter duas bases onde está ocorrendo a mudança de estado e três retas crescentes onde vai estar acontecendo a mudança de temperatura. Na base, que mole. Na reta crescente, que macete. Pessoal, tranquilo até aqui? Dúvida, dúvida? Tranquilo? E aqui está a curva geral, a animaçãozinha que eu tinha colocado antes, para qualquer outra substância. Esse gráfico ele vai ter a mesma cara, a única diferença é que a gente vai ter esses patamares aqui, esses degraus, eles vão estar mais baixo, mais acima, eles vão estar mais distantes, mais próximos, enfim. Esses dois degraus aí, eles vão estar mais próximos, mais afastados, mais para baixo, mais para cima. Vai depender da substância, vai depender do que é feito aquele elemento que a gente está trabalhando. Tá? Mas o gráfico vai ser sempre o mesmo. Tá? Olhem para o aviãozinho aqui. Estão vendo o aviãozinho? Ok, vamos continuar então. Acho que agora a gente vai para exercício. Vamos pro... Vamos pro... Vamos pro primeiro exercício. Espera aí, vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo, tá? Ó. É em 3D, gente. Olha isso. Vai. Vamos pro primeiro exercício, então. Capotou. Esse era o som do avião. Se a substância por algum motivo fosse azotrópica, continuaria a ser que mole? Sim, continuaria a ser que mole. Tá. Melhor é efeito sonoro. Tá. Opa, peraí. Vamos lá. Primeiro exercício é página. Peraí, que eu me perdi. Foi legal, né? Foi legal, vai, fala a verdade. 55. No que diz respeito às grandezas físicas inerentes aos fenômenos térmicos, assinale a alternativa correta. Letra A. Animação de alta qualidade. Pois é, recusada. O calor latente é uma propriedade de cada corpo e varia com o estado físico do corpo. Capacidade térmica, a propriedade de cada substância, o calor específico, a capacidade térmica, Vamos fazer o seguinte, vamos ver a definição de cada um desses três elementos que ele está falando, calor latente, capacidade térmica e calor específico. Primeiro, calor específico sensível. O calor específico sensível depende da substância. Tá? Ele depende da substância ou do material e varia em função do estado físico do sistema. É o Czinho, né, que a gente estava falando agora há pouco. O gelo, por exemplo, tem calor específico sensível próximo de 0,5, enquanto a água líquida tem calor específico sensível de 1 caloria por grama grau Celsius. E a água vaporizada, 0,5. Tá? Deixa eu ver. A 54 você já fez, professor? Sim, o módulo 54 a gente fez semana passada. Tá? Continuando. Capacidade térmica, definição da capacidade térmica. A capacidade térmica ou calorífica é dada pelo produto da massa do corpo pelo calor específico. Então, a capacidade térmica, ela olha para dois elementos importantes. Ela olha o que é feito, ou seja, ela olha para a substância,
mas ela também olha para quanto de substância eu tenho. Então, a capacidade térmica, no final das contas, ela está olhando para o corpo, tá? Para qual substância eu tenho e quanto de massa eu tenho dessa substância. A calor específico latente. O calor específico latente depende da substância, é uma característica da substância. Cada um vai ter a sua dificuldade em ocorrer a fusão, em ocorrer a vaporização, ou do material, e varia em função da mudança de estado que está ocorrendo. Exemplo, a fusão da água tem calor específico latente de 80 calorias por grama. Já a vaporização da água, o L da vaporização da água, tem um calor latente de 540 calorias por grama. Tá? Então, aqui eu tenho um calor específico sensível que depende da substância, eu tenho uma capacidade térmica que depende do corpo e um calor específico latente que depende da substância. Então, vamos para o primeiro. Letra A. O calor latente é uma propriedade do corpo. Está errado, não é do corpo. Varia com seu estado físico, tá certo? Mas não é do corpo. A capacidade térmica é uma propriedade que cada substância ou material independe do estado físico da substância ou do material. Independe, mas não é da substância. A capacidade térmica é relacionada ao corpo do objeto que a gente está estudando. O calor específico sensível é uma propriedade da substância, ok, ou do material, e varia em função do estado físico da substância ou do material. Então, resposta certa, letra C. Vamos só continuar aqui. A capacidade térmica e o calor latente são propriedades da substância. A capacidade térmica não é da substância. A capacidade térmica é uma propriedade do corpo. A capacidade térmica e o calor específico são propriedades do corpo. O calor específico não é propriedade do corpo, é propriedade da substância. Tá? Então, a gente vê a resposta certa, é a letra C. Tá? Então, letra C aí no primeiro exercício. Eu vou dar um segundinho caso vocês queiram copiar o lado direito, tá? E daí a gente vai para o próximo exercício. Tá? Um minutinho só para vocês terminarem de copiar. É bom vocês terem essa definição, os três juntos, tá? Porque o aluno acaba se confundindo um pouco com a definição de cada um deles. Então, lembrar, ó, calor específico da substância, capacidade térmica do corpo. E o calor específico, latente, também é da substância. Professor, tem uma dúvida lá em cima do Augusto, era sobre o gráfico da mudança de estado. Espera aí, deixa eu procurar, desculpa, gente. A área do gráfico, se eu multiplico temperatura por calor, não dá nada importante, tá, Augusto? A área do gráfico não significa nada, porque depende se está em função da quantidade de calor, o eixo X, se está em função da quantidade de calor ou do tempo, tá? Então, acaba não significa nada. Não. Você não usa a área do gráfico nessa parte da matéria, não. Deixa eu ver outra dúvida. Sempre o valor do calor específico latente de vaporização vai ser maior que o de fusão? Sim. Normalmente é mais difícil mudar o estado, ocorrer a vaporização que não ocorrer a fusão em si. Tá? Então, normalmente sim. Pode ter alguns elementos que tenham casos excepcionais, mas a maior parte, o calor latente de vaporização vai ser maior do que o de fusão. Tá? Mas o quão maior, isso não dá para definir, depende da substância. Bem, pessoal, posso passar para o próximo exercício? Ok, vamos lá então. Segundo exercício. Em certas usinas produtoras de álcool, a condensação do etanol no processo de destilação é obtida pela troca de calor com a água corrente de rios próximos. Porém, o uso dessa água aquece o rio, gerando um importante impacto ambiental.
Uma destilação em pequena escala permite quantificar o aquecimento do rio. Utilizando-se um condensador, como mostrado na figura, a destilação produz 10 gramas por minuto de etanol a 28 graus Celsius. Aqui está a nossa figura, então o condensador está vaporizando o etanol vai condensar aqui e vai cair líquido, e vai passar água por esse tubinho, vai sair aqui por cima, e essa água vai ter um acréscimo de temperatura. Então o etanol vaporizado vai condensar, vai dar energia para a água que está passando por aqui, que está resfriando, na verdade, está tirando a energia térmica do gás do etanol e transformando ele em líquido. Sabendo-se que nesse condensador entra um fluxo de água constante de meio litro por minuto, a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, conclui-se que a temperatura em graus Celsius da água na saída do condensador vale... Bem, eu vou marcar as duas informações. Ele deu dados aqui do exercício. O calor específico sensível da água líquida é 1 caloria por grama grau Celsius. O calor específico sensível do etanol líquido é igual a 0,4 calorias por grama grau Celsius. O calor latente de vaporização do etanol é 200 calorias por grama. E a temperatura de ebulição do etanol é de 78 graus Celsius. A densidade da água líquida é 1000 gramas por litro. O que ele está falando aqui é que cada litro tem 1 quilograma. Tá? É a densidade, é a água normal que a gente está acostumado a trabalhar. Desconsidere as trocas de calor com o ambiente. Aqui eu estou marcando duas informações importantes. A primeira delas, produz 10 gramas por minuto de etanol a 28 graus Celsius. Então, são 10 gramas a cada minuto de etanol a 28 graus Celsius. Essa é a saída, É o etanol. Segundo, meio litro por minuto a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então a água está entrando meio litro a cada minuto e ela está entrando a 20 graus Celsius. Bem, eu vou sumir com todos esses 3 itens do lado esquerdo, tá? Eu só vou deixar os dados e essa informaçãozinha para a gente ter espaço para a resolução do exercício. Então, aqui estão os dados e aqui estão as duas informações que ele deu. Vai sair 10 gramas a cada minuto de etanol a 28 graus e entra de água meio litro por minuto a 20 graus Celsius. Bem, alguém está dando energia, alguém está recebendo. Quem está dando energia? Quem recebe é a água, que vai esquentar. Quem cede é o etanol, que estava em ebulição, daí ele vaporizou, e daí o vapor vai passar por aquele condensador e vai condensar. Tá? Então, o etanol, ele vai ser... Deixa eu marcar aqui. O etanol, ele vai ser quem cede energia. E a água vai ser aquele que recebe energia, que daí vai aumentar a temperatura e vai mudar algumas condições ali do rio. Então, Q da água mais Q do etanol, isso daí igual a 0. Bem, pessoal, o etanol, aqui, temperatura de ebulição do etanol é de 78 graus Celsius. Isso significa que o etanol entrou em ebulição e vaporizou. Na hora que ele foi passar pelo condensador, ele estava a 78 graus. A primeira coisa que acontece com ele o condensador, é diminuir, mudar o estado dele. Ele era vapor, ele vai virar líquido. Então, vai acontecer a condensação. Mas o exercício fala que o etanol sai a 28 graus Celsius. Então, a energia que o etanol vai dar vai ser, primeiro, de uma mudança de estado, segundo, de uma diminuição da temperatura. Então, vai ficar assim, ó. A água vai esquentar, o etanol ele vai mudar de estado e depois ele vai diminuir a temperatura para chegar a 28 graus Celsius, que é o final do exercício. Tá? Ele fala, ó, sai 10 gramas do condensador e ele está a 28 graus Celsius. Dúvida até aqui, gente? Essa última linha que eu coloquei é a mais difícil, entender todos os processos que estão acontecendo no nosso exercício. Então, eu tenho a água que esquenta, eu tenho o etanol que liquefaz,
e eu tenho o etanol que diminui a temperatura. Tá? Opa. Que macete da água? Eu sei, já vou colocar. Que macete da água? 500 gramas de água. O exercício falou que é meio litro, né? Meio litro é a mesma coisa que 0,5 quilogramas, 500 gramas. Eu pude colocar 500 gramas. Por quê? Porque o calor específico da água está em gramas. Esse pontinho vermelho ali, então eu pude colocar esse cara aqui em gramas. O Czinho da água vale 1. A temperatura inicial da água, ela entra a 20 graus Celsius. E eu quero descobrir quanto vale a temperatura final dela. Então, que macete da água? Massa, calor específico, variação da temperatura. Agora vamos olhar para a liquefação do etanol. Pessoal, todo mundo prestando atenção aqui. O exercício falou que o calor específico de vaporização do etanol é 200 calorias por grama. Na aula passada eu já tinha chamado a atenção de vocês para isso. Eles nunca vão dar o processo exotérmico. Eles sempre falam do processo endotérmico, onde ele precisaria de 200 calorias para cada grama dele. Mas o que está acontecendo aqui é a liquefação. Se é liquefação, se ele está indo do estado gasoso para o líquido, eu vou usar o mesmo número, que é o 200, mas ele vai liberar 200 calorias a cada grama que ele tem. Então, atenção para esse item aqui. Tudo bem? Isso seria uma pegadinha da questão, porque você quer usar o L que ele deu, que é 200, e você acaba não se ligando que está ocorrendo o processo contrário. Tá? Então, fiquem atentos a qual processo de mudança de estado está acontecendo. Dúvida? Tudo bem? Desse exercício, esse era o ponto mais complexo, tá? Que muito aluno acaba caindo porque ele quer usar o 200 direto. Dúvida? Alguém? Responda, por favor. Tem alguém aí? Tá todo mundo dormindo já? 7h49. Sim, ok, perfeito. E daí o etanol, ele também vai diminuir a temperatura. Se ele diminuir a temperatura, que macete para ele? Massa, calor específico que ele deu aqui, ó, 0,4 e mudança de temperatura. Ele saiu quando ele vaporizou, ele estava a 78 graus, ele vai sair no final com 28 graus Celsius. Tá? Então, que macete da água, que mole, que macete do etanol, sendo que o etanol está dando energia, então o L, calor específico latente, ele é... não entendeu essa parte negativa. Ok, vamos lá. Ó, o etanol, ele não vai, deixa eu marcar aqui, ele não vai ocorrer a vaporização, ele vai ocorrer a liquefação. Quando ele vaporiza, ele precisaria de 200 calorias por grama. Se ele liquefação é o processo contrário da vaporização. Isso significa que é o processo contrário do 200. Então, vai ser menos 200 que eu vou usar como característica dessa substância, porque ele vai liberar 200 calorias a cada grama que ele tem para liquefazer. Tá? Então, por ser o processo contrário da vaporização, ao invés de usar 200, eu vou usar menos 200, tá? Vai ser sempre assim. Bem, e para finalizar, tudo bem, Ana? E para finalizar, eu vou usar o quimacete também do etanol. Ele libera para o sistema, ele dá para o sistema 200 calorias a cada grama. Então, quem libera fica com menos energia, né? Por isso que a gente entra com menos aqui. 500 vezes ΔF, 500 vezes menos 20, apliquei distributivo aqui, menos 2.000, que é a multiplicação do 10 com 200, e aqui dá 50 vezes 0,4 vezes 10 dá 200, menos 200, né? Porque isso aqui vai ficar negativo, então dá menos 200. Vamos somar tudo, 500 ΔF dá 12.200, desculpa. Vamos passar o 12.200 para a direita, ele fica positivo, vamos cortar 2 zeros só para simplificar a nossa equação. E a temperatura final é 122 dividido por 5, aqui, na verdade, eu sempre prefiro multiplicar por 2, seria 244 dividido por 10, porque daí dividido por 10 é sempre
mais fácil, tá? Dividido por 10, isso daí dá uma temperatura final de 24,4 graus Celsius. Essa é a nossa resposta. Pessoal, e aí, tudo bem? Dúvida, dúvida? Ok, de nada, imagina. Dúvida, gente? Posso passar para o próximo? Tá, vou passar para o próximo. Resposta D. Terceiro exercício. Num recipiente termicamente isolado, água e gelo são misturados e os dados iniciais são mostrados na tabela. Então, eu tenho água, 1.000 gramas de água, a temperatura de 20 graus Celsius, calor específico da água. Gelo, 200 gramas de gelo a menos 10 de temperatura e o calor específico de 0,5. Sempre me perco nesses sinais de cada um. Sim, tem que sempre ficar atento. Se for um processo endotérmico, vai ser positivo, não vai ter problema nenhum para você. Mas fique atento se for um processo exotérmico, se for o contrário daquela setinha, se for para a esquerda, porque daí você tem que colocar o negativo e eles não vão dar esse negativo. É raro o vestibular que coloca aquele negativo para você. Tá? Bem, aqui eu coloquei as duas informações importantes, água e gelo. A água vai dar energia, o gelo vai receber energia. Eu tenho um problema nesse exercício. Ele pede a temperatura de equilíbrio térmico. Eu não sei se tudo vai ficar a 0 graus, ou seja, pode ter gelo e água junto, ou a água dá tão pouca energia que ela até congela e esfria, ou o gelo derrete inteirinho e aquece, junto com a água, ou aquece ainda mais, ou aquece ainda mais. Esse é o típico exercício onde você não sabe o resultado final, e por não saber o resultado final, você não sabe os processos do gelo. O gelo ele pode ter aquecido só até 0,2 graus Celsius. O gelo ele pode ter aquecido a 0 e chegou ali e parou. Ele pode derreter um pouquinho. Ele pode derreter todo o gelo, acontecer a fusão de todo o gelo. Ele pode até aquecer, dependendo da pouca energia que a água deu ou não. Ok? Então, quando você não sabe qual é o resultado final, eu vou mostrar um outro tipo de resolução aqui para vocês. Esse tipo de resolução vai ser para o exercício 3 e 4, tá? Da mesma maneira. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu sei que a água está quente. Então, eu vou diminuir a temperatura dela. Eu vou fazer ela chegar a 0. Ah, professor, mas a resposta final é 0? Não sei. Mas eu quero saber o quanto ela liberaria de energia para chegar a 0 graus Celsius. Ok? Vamos, um caso hipotético aqui. Vamos supor que ela libere essa energia aqui, 0 graus Celsius. Bem, que macete para a água? Só para a água que estava quente. Massa dela é 1.000, calor específico vale 1, variação de temperatura. Eu estou fingindo que ela vai chegar a 0, então final menos inicial, 0 menos 20, isso dá um total de 20.000 calorias. Eu estou fazendo, na verdade é o Q recebido mais Q cedido igual a 0, mas eu estou fazendo pedacinhos de cada um, para saber qual vai ser o meu resultado final. Pessoal, então aqui significa que a gente tem 1.000 gramas de água a 0 graus Celsius, porque eu diminuí a temperatura da água. Tudo bem até aqui? Eu estou fazendo pedaços separados para a gente chegar no resultado final mais lógico e mais rápido também, tá? Dúvida, dúvida? Eu só peguei a água e esfriei ela até 0 graus Celsius. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse gelo que está a menos 10 e aquecer esse gelo. A água deu 20.000 calorias. Tá? Ela liberou para o meu sistema 20.000 calorias. Vamos aquecer o gelo até 0 graus. Aquecimento do gelo. Q recebido vai ser mc delta θ do gelo. A massa do gelo é 200 gramas. O Czinho do gelo é 0,5. E ele vai de final, que é 0, menos o inicial, que é menos 10. Ele vai aumentar 10, né? Então isso aqui vai ficar positivo 10. Então o Q recebido vai ser 1.000 calorias. Agora comparem aqui, gente. A água deu 20.000 calorias. O gelo, para aquecer, para chegar a 0, só precisou de 1.000. Opa, está sobrando. Eu tenho 19.000 calorias ainda em cache ali, guardado. Que eu posso fazer o quê? Eu posso mudar o estado de agregação molecular, mudar o estado do gelo.
vamos usar um pouco de energia para mudar o gelo e ver quanto que a gente precisa para ocorrer a fusão total do gelo. Vamos montar o QMOL do gelo. Fusão é o QMOL da fusão. A massa vale 200 e o L vale 80. 200 vezes 80 dá 16 mil calorias. Agora eu quero que vocês olhem para essas duas energias aqui. Para aquecer o gelo, eu usei 1000 calorias. Para fundir o gelo, eu usei 16 mil calorias. Isso significa que o total eu usei 17 mil calorias. Eu tinha 17 mil? Eu tinha muito mais do que 17 mil. Eu tinha 20 mil. Isso significa que o gelo vai aquecer. Que a fusão do gelo vai ocorrer, ela é inteira, porque eu tenho energia sobrando. A água me deu 20 mil calorias e eu estou usando só 17 até agora. Então, ó, usamos 17 mil calorias para aumentar a temperatura do gelo e para fundir, obtendo mais 200 gramas de água a 0 graus. O gelo fundiu e agora eu tenho mais 200 gramas de água a 0 graus Celsius. Pessoal, sobrou 3 mil calorias para aquecer toda a água que está a 0 graus Celsius. Essas 3 mil calorias, eu vou usar ela para aquecer esses 1000 gramas de água e esses 200 gramas de água. Então eu vou escrever um quimacete usando toda essa massa aqui, ó, o 200 mais o 1000, porque é tudo água, estado líquido a 0 graus Celsius. Eu vou usar 3000, que é a energia que sobrou, é igual a massa, 1200, que é a total, vezes o calor específico da água líquida, variação de temperatura. A variação de temperatura é 3000 dividido por 1200, isso dá 2,5 graus Celsius. Pergunto, gente, tudo bem? Como foi resolvido o exercício? Não entendi essa conta final. Ok, vamos lá. No meu exercício, o que aconteceu? Eu tinha 1000 gramas de água a 0 graus e eu aqueci e mudei o estado do gelo, de 200 gramas de gelo. Então, 200 gramas de gelo virou água líquida a 0 graus Celsius. Eu tenho 1.200 gramas de água a 0 graus Celsius. E, na minha continha, eu só usei 17 mil de 20 mil que a água me deu. Isso significa que sobrou para mim, sobrou 3 mil calorias. Você tem que sempre supor para ver o que acontece com os dois a 0 graus. Sim, eu primeiro esfrio o cara que está quente, que é o cara que vai dar energia, e faço ele chegar a 0 graus Celsius. Vejo quanto de energia ele me deu. Daí depois eu começo a dar energia para o outro elemento, aquele que ia receber. Ele usou 1000 para aquecer. Ele usou 16 mil para fundir. Então ele usou 17 mil. Tudo bem? Usou 17 mil calorias, eu tinha 20 mil, sobrou 3 mil calorias. Nem Einstein pensaria isso. Mas quanto de massa de água eu tenho agora? 1.200 gramas. Então eu tenho 3 mil calorias para aquecer 1.200 gramas. Que macete? 3 mil é igual a 1.200 vezes 1 vezes delta teta. E se faltasse energia, como ficaria a conta final negativa? Ó, vamos supor que aqui tivesse dado 16 mil. Eu já usei 1000, não usei? Na hora que eu faço essa conta, deu quanto? Deu 16 mil. Isso significa que eu precisaria de 17 mil. Pode cortar os zeros aqui. Sim, pode. Eu precisaria de 17 mil, mas eu só tinha 16, então nem todo o gelo fundiu. O que eu faço? Eu coloco a massa como uma incógnita e eu coloco a quantidade de energia que eu tinha. Se ele me deu 16 mil e eu já usei 1000, eu colocaria 15 mil aqui, a massa como uma incógnita e o L como 80. E daí eu iria descobrir a massa de água que teria ocorrido a fusão. Porque a temperatura final da água é 0. Não, a temperatura final da água não é 0. No início, eu fiz ela chegar a 0 só para ver o quanto de energia eu ia receber dessa substância, ok? Ó, eu vou refazer esse exercício, ok? Depois fica o 4 para a próxima aula, mas o 4 é muito parecido com esse aqui, tá? Ó, vamos refazer o exercício.
O exercício ele não falou para mim qual era o estado final dos elementos. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a temperatura da água. Ela estava 20 graus Celsius, eu vou diminuir a 0. Eu vou fazer ela virar 0. Escrevi o que macete dessa água, fazendo ela chegar a 0 graus Celsius. Ela liberou para o meu sistema 20.000 calorias. Agora, essa água está a 0 graus Celsius. Guardem essa informação aqui, tá? Essa informação daqui a pouco a gente vem nela. Daí eu continuo e eu uso essa energia para aquecer o gelo. Usei só 1.000 calorias. Só 1.000 calorias para aquecer o gelo. Ainda tenho de sobra 19.000 calorias. Vamos fundir o gelo. Para fundir o gelo, eu uso 16.000. Opa, eu tenho essa energia, porque o total deu 17.000 calorias e eu tinha 20.000. Sobrou quantas calorias? 3.000 calorias. E eu tenho quanto de água? Eu tenho esses 200 de água mais os 1.000 de água. Então, eu vou usar esse 3.000 calorias para aquecer toda a massa de água que está a 0 graus Celsius. Então, 3.000 é 1.200 vezes 1 vezes delta teta. Aqui eu posso cortar esses dois zeros. 30 dividido por 12 dá 2,5. E aí? Tudo bem? Não é fácil. Quando você não sabe qual é o estado final das substâncias, você não pode falar, a água vai chegar a 0 e o gelo só vai derreter, porque ia dar confusão ali na sua equação. Prof, eu me confundo muito sobre de quando eu tenho que usar QT, que é Q1 mais Q2, e de Q recebido igual a Q cedido. Se você for usar Q recebido igual a Q cedido, faz o seguinte, Q recebido mais Q cedido igual a 0, ponto final. Tá? Faz isso. Tá? É a melhor coisa a se fazer, porque o Q cedido vai entrar na variação de temperatura sempre um negativo. Então, isso daqui que você colocou na última linha, Gregório, é em módulo, tá? O módulo do Q recebido é igual ao módulo do Q cedido. Tá? Bem, pessoal, vamos acabar nossa aula, que já está na hora do outro professor entrar, mas eu volto nesse exercício e faço 4 a próxima aula. Eu tinha até preparado um extra, que não vai dar tempo, tá? Então, eu refaço esse exercício na próxima aula, mas tentem fazer em casa, tá bom? Bem, é isso, gente. Tchau, um abraço e até a próxima. Valeu. Depois passo extra, passo sim. Pode deixar que eu passo. Beijo, tchau, tchau, tchau. Vou encerrar aqui, tá, gente? Tchau.